Bom, para começar a nossa investigação detalhada de hoje, vamos tentar imaginar uma cena bem específica. Mais de 12 mil pessoas embarcando num desespero total em tipo uns 700 barcos de madeira. Nossa, uma fuga caótica mesmo. Exato. Descendo as águas turbulentas de um rio com um único objetivo na cabeça, que era escapar de um exército de escravizadores avançando logo atrás. Parece cena de filme, mas aconteceu na vida real. E aí a gente dá um salto de alguns séculos no tempo, né? Isso. E o Estado moderno olha para essa mesma terra, de onde milhares fugiram sangrando, e simplesmente declara, num documento com um timbre oficial, que aquele lugar sempre esteve vazio e faz isso para justificar a construção de uma represa colossal. É um contraste brutal. E mostra muito bem que a caneta de um burocrata pode ser tão destrutiva quanto a espada de um invasor, sabe? Com certeza. E é exatamente essa a nossa missão hoje. A gente vai examinar uma pilha densa de documentos históricos, incluindo relatórios minuciosos do Ministério Público Federal. Temos também os achados da Comissão Nacional da Verdade. Sim, e diversas teses acadêmicas que mergulharam nesse assunto. O nosso objetivo é entender uma das maiores injustiças territoriais da história recente. As violações que o povo avaguarani sofreu durante a construção da usina de Itaipu. E o fio condutor de toda essa documentação, o que amarra essa tragédia, é o chamado mito do vazio demográfico. Perfeito, porque a grande pergunta que os textos tentam responder é como uma área imensa ali na fronteira entre o Brasil e o Paraguai foi declarada oficialmente desabitada. E com aval do Estado, né? Sendo que ali pulsava uma cultura viva e milenar. Exatamente. Como eles apagaram isso para alargar tudo? Olha, os relatórios deixam muito claro que para compreender como o aparato estatal dos anos 70 conseguiu apagar burocraticamente um povo inteiro, a gente não pode começar a história por Itaipu. A gente tem que voltar um pouco. Isso, a papelada nos obriga a olhar para o retrovisor. Para entender essa exclusão, o material aponta que é necessário voltar no tempo e dissecar o primeiro grande trauma da região. Que seria a chegada dos bandeirantes no século XVII. Exato. Certo. Vamos desempacotar isso então. Porque antes da gente falar sobre quem tomou o território, ou como a represa encobriu tudo, a gente precisa entender o que de fato existia lá. Entender o que foi perdido, né? É. Os documentos trazem um conceito guarani riquíssimo chamado tecoa. E para quem não é da antropologia, uma boa analogia é pensar no tecoa não como um simples lote de terra. Não é um imóvel que se compra ou vende. Não tem escritura para trocar por um apartamento em outro bairro. É tipo o sistema operacional completo de uma comunidade, onde tudo roda. Essa é uma excelente forma de visualizar. O espaço não é um mero cenário de fundo, sabe? Ele é a infraestrutura da vida. Exato. As fontes indicam que o Teco-Rá é o espaço físico e material exato onde a caça, a agricultura, as leis, a economia... E o próprio modo de ser deles. Sim, tudo opera simultaneamente. Sem esse espaço contínuo, a cultura inteira perde o suporte, entra em colapso e sufoca. É ali que as raízes estão fincadas. E a definição nas teses vai além. O Teco-Rá é o lugar onde é possível ser quem se é. Profundo isso. Muito. E quando a gente analisa o histórico de ocupação detalhado nessas pesquisas, começamos a ver a real dimensão da ruptura. As fontes mostram que a partir de 1627... E com uma força bem letal a partir de 29, né? Isso, 1629. Os bandeirantes paulistas iniciaram ataques massivos contra esse território. Aquelas figuras que a gente aprendeu a chamar de desbravadores, como o Antônio Raposo Tavares. Os exploradores. Mas, na verdade, eles lideravam colunas militares rústicas, focadas em destruir as reduções jesuíticas no Guairá, ali no oeste do atual Paraná. Mas espera aí. Porque quando a gente lê os livros de escola mais antigos, a impressão que dá é de pequenos grupos abrindo picadas no mato com facões para buscar ouro. Os relatórios pintam um quadro muito diferente. Completamente diferente, né? Sim, o objetivo principal dessas expedições não era mineração ou colonização pacífica. Era uma força focada em capturar indígenas em grande escala para escravizá-los.
Era uma operação comercial baseada em sequestro e trabalho forçado. Caramba, e os números citados no material são assustadores, mudam totalmente a perspectiva. Então mesmo. O material detalha que a tal bandeira do Raposo Tavares, em 1628, tinha 69 homens brancos, 900 mamelucos e uns 2.000 indígenas aliados. Isso não é um grupinho explorando. É uma máquina de guerra. É uma invasão pesada, e foi essa pressão que gerou o êxodo guarienho de 1631, que é a cena da nossa abertura. A fuga liderada pelo padre Antônio Ruiz de Montoya, os 12.000 indígenas tentando escapar pelos rios, e o dado mais trágico dessa manobra logística e desesperada é que só cerca de 4.000 guaranis conseguiram chegar vivos. 2/3 morreram ou foram capturados. Isso dá a dimensão exata da catástrofe. E os textos descrevem a crueldade com quem ficava para trás, né? Nossa, sim. Na marcha forçada até São Paulo, o ritmo era impiedoso. Se uma criança, um idoso ou alguém doente não conseguisse acompanhar, não tinha clemência nenhuma. Eles eram mortos ali mesmo ou largados na mata. Como um aviso para os outros. Exato. Não tinha humanidade na equação. As fontes mostram que eles eram vistos estritamente como peças para suprir o trabalho braçal da colônia. Olha, o fascinante aqui é entender a engenharia social que se formou depois disso tudo. O que os pesquisadores demonstram é que essa violência monumental preparou o terreno ideológico para as exclusões futuras. Como assim? O extermínio e as doenças esvaziaram partes do território. E isso criou, na mentalidade de quem governava, a falsa ideia do vazio demográfico. Ah, isso me chama muita atenção, porque esse apagamento deixou de ser só a consequência do massacre e virou uma justificativa histórica. Exatamente. Mas aí eu te pergunto, se a história é escrita pelos vencedores, qual é a utilidade para o Estado de manter essa narrativa ativa por tanto tempo? Por que fingir que o povo não existia? A utilidade é puramente administrativa, é uma questão de poder. A invisibilização do povo avá-guarani virou a ferramenta de Estado mais poderosa que existe. Faz sentido. Se a narrativa oficial decreta que uma vasta terra está vazia, ela não tem donos. E se não tem donos, ela pode ser loteada, vendida, concedida a empresas ou alagada por represa. Tudo sem o Estado precisar lidar com barreiras legais ou morais, né? Inventar o vazio é a forma mais fácil de legalizar o roubo. E a linha do tempo da Comissão da Verdade mostra que essa engrenagem continuou operando a todo vapor. No século XIX, o Estado brasileiro entregou grande parte das terras para a Mater Laranjeira, uma empresa privada. Submetendo eles à servidão de novo, agora na extração de erva mate. E a coisa não parou. No século XX vieram os projetos de colonização no Sul e a criação do Parque Nacional do Iguaçu. O que resultou em mais confinamento. É um processo de esmagamento geográfico, sabe? O território ia sendo fatiado e as opções de sobrevivência sumiam. E tem um detalhe muito incômodo sobre como a sociedade passou a lembrar dessa história. As teses levantam uma ironia muito pesada sobre isso. Dá para perceber como as narrativas foram invertidas. A partir do final do século XIX e explodindo nas décadas de 20 e 30, teve um esforço gigante, Patrocinado pelo próprio Estado. sim, para transformar esses mesmos bandeirantes em heróis intocáveis. Os caras que arquitetaram um massacre e escravizaram milhares de pessoas. É o discurso da raça paulista e dos desbravadores corajosos. Exatamente. Ganharam estátuas colossais, deram nome a rodovias, foram pintados com roupas de gala que nem usavam na mata. Viraram símbolos supremos. E as teses mencionam que até hoje rolam debates para tentar alterar placas e instituições legislativas que tratam os indígenas só como mercadorias. Então a gente tem esse cenário bizarro. Os responsáveis pela carnificina ganharam monumentos de bronze em nome do progresso, enquanto as vítimas tiveram a existência varrida do mapa. E esse é o ponto de conexão perfeito com Itaipu. Porque o verniz do progresso foi exatamente a arma retórica usada pelas ditaduras brasileira e paraguaia entre 1975 e 82. O discurso de que o desenvolvimento energético da nação não podia parar por nada. Era um rolo compressor discursivo que preparou o terreno para o próximo trauma. Mas olha, sendo o advogado do diabo aqui por um instante, lendo esses documentos, a gente vê um debate bem complexo. A usina de Itaipu é uma das maiores obras de engenharia do planeta, né? Sem dúvida. Ela gera energia que sustenta milhões de lares.
Como as fontes e as teses lidam com esse choque de interesses? A narrativa do mal necessário não pesava ali? Como o Estado justificou esmagar uma cultura em troca de energia limpa? É uma excelente provocação. E as fontes mostram que o Estado resolveu esse choque de interesses da maneira mais cínica possível. Fingindo que o choque não existia? Exatamente. Não teve debate do tipo, vamos realocar essas pessoas pelo bem do país. Em vez de lidar com o custo humano da obra, o Estado montou uma arquitetura burocrática para invisibilizar o problema. E aí que entra a FUNAI, né? Sim, a FUNAI, que por lei deveria ser o escudo dessas populações, emitiu diagnósticos precários. Avaliações feitas de dentro de um escritório sem ir no chão das aldeias. E eles chancelaram a ideia falsa de que não havia presença indígena na área que ia ser inundada. Caramba! Então o Estado emitiu uma certidão oficial dizendo que o lugar estava vazio. É a burocracia assinando o apagamento que os bandeirantes começaram com a pólvora. E as consequências diretas na obra são devastadoras. Formar o reservatório de Itaipu não só altera o ecossistema, mas as teses mostram como destruiu a sociedade guarani por dentro. A parte antropológica ali é chocante. O foco não é só na perda das árvores, é o estilhaçamento das redes de parentesco. A gente precisa voltar ao Tecorra para entender isso. A base da sociedade Avá-Guarani, a divisão de alimentos, as alianças, tudo exige uma conexão fluida entre as aldeias. É uma economia de reciprocidade. Uma aldeia planta, outra caça e eles trocam. Isso. Se você inunda as rotas que conectam esses grupos ou afunda uma aldeia inteira, você não tira só a pessoa da casa dela, você quebra a espinha dorsal daquela sociedade. A usina afogou o tecido social. E os relatórios pessoais trazem detalhes que, olha, apertam o peito. A destruição não poupou nem os lugares sagrados. Um exemplo dramático é o Salto de Sete Quedas, em Guaíra. Que não era só uma maravilha turística, como muita gente pensava. Nem de longe. Sete Quedas e os arredores abrigavam cemitérios super antigos. Sítios arqueológicos vitais. Era a âncora espiritual deles. Sim. Como uma cultura processa que os túmulos dos avós e o chão sagrado vão ficar para sempre no fundo de um lago artificial. O laudo falso apagou no papel o que a barragem fez com a força da água. Amigas foram separadas, tentando se encaixar em pedaços de terra que sobraram e que já não formavam um Tecorra funcional. O que nos leva a uma questão enorme sobre resiliência. Porque diante de forças tão gigantescas, o extermínio parece inevitável, né? Apagamento no governo e apagamento físico por milhões de litros de água. Como eles não desapareceram completamente? Essa talvez a parte mais impressionante das teses acadêmicas. O material documenta uma recusa inabalável ao desaparecimento. Se conectarmos isso ao panorama geral, vemos táticas diárias de sobrevivência. Eles tiveram que improvisar bastante. Mantendo o vínculo com o que sobrou do território, Eles se deslocaram para áreas remanescentes no Paraná, buscando refúgio. A adaptabilidade foi esticada até o limite. e um detalhe sociológico importante, grande parte das estratégias de refúgio incluíram ir para as áreas urbanas. Tem muitos relatos de famílias forçadas a se abrigar nas periferias das cidades da região. Uma reconfiguração muito dolorosa. Imagina tentar manter laços de parentesco e reciprocidade trocando a mata por bairros de cimento. Mas foi essa flexibilidade que garantiu que as redes não se dissolvessem de vez. Eles seguraram a estrutura do jeito que deu. E nas décadas seguintes vemos que essa tática silenciosa amadureceu. A redemocratização e a Constituição de 88 foram o divisor de águas. Foi a partir daquele marco que eles encontraram instrumentos legais para articular a indignação que tinha sido amordaçada na ditadura militar, né? Exato. Eles saíram da defensiva e foram para a diplomacia. Bateram nas portas do Estado, dialogando com pesquisadores e justiça. A exigência ficou clara. Eles queriam os territórios de volta. O diálogo persistente virou o maior testemunho de resistência. E esse clamor encontrou eco nas instituições como as fontes documentam bem. O relatório da Comissão Nacional da Verdade de 2014 foi um marco essencial. Porque pela primeira vez o Estado reconheceu sem meias palavras as violações contra os Avá-Guarani, cravando a necessidade de reparação. E logo depois, em 2015,
O material mostra o Ministério Público Federal criando aquele grupo de trabalho interdisciplinar. Unindo procuradores, antropólogos e historiadores para mapear os danos da usina. E o propósito ali não era só acadêmico. A Procuradoria-Geral da República queria promover o que chamam de justiça de transição. Os relatórios usam muito esse termo, justiça de transição em sua plenitude. Para quem está ouvindo e não é da área jurídica, o que isso exige na prática? Em termos simples, não basta o Estado pedir desculpas. Exige ações materiais em 3 pilares. O primeiro é a reparação civil pelos danos. O segundo, e mais crítico, é a restituição de terras para reconstruírem o TECOA. E o terceiro? Alterar as engrenagens institucionais para não repetição. Criar mecanismos que impeçam o Estado de usar de novo a desculpa do vazio demográfico para atropelar outras populações. Forçar o Estado que forjou laudos ontem a proteger as pessoas hoje. Exato. Bom, para amarrar os pontos principais de toda essa nossa análise, fica claríssimo que a exclusão e as batalhas judiciais que os Avá-Guarani enfrentam hoje não são coisas isoladas. São ecos diretos e contínuos da brutalidade que começou lá atrás com os bandeirantes. Uma continuidade histórica inegável. Sim. O apagamento que começou com pólvora e caçumana nas missões do Guairá foi se refinando com as décadas. O sistema trocou a armadura por paletós em escritórios, trocou as expedições por laudos falsificados de vazios demográficos. Até culminar no afogamento monumental da represa. O método modernizou, mas o objetivo de tirar aquelas pessoas de lá continuou intacto. Entender o passado por essas fontes é a única forma de desmascarar a suposta neutralidade das ações do Estado. O vazio demográfico foi uma ficção fabricada para limpar a consciência e justificar invasões. O que altera como a gente enxerga a nossa própria geografia, né? Trazendo de volta aquela provocação do começo. Os bandeirantes deixaram um rastro de sangue, mas viraram heróis de pedra no centro das metrópoles. Heróis inquestionáveis. Pois é, e as fontes deixam uma reflexão incômoda. Ao olhar para essas grandes obras de infraestrutura do passado recente, aplaudidas pelo mundo, mas erguidas sobre culturas silenciadas e laudos forjados... Fica a grande dúvida, né? Exato. Como as próximas gerações vão julgar os nossos monumentos ao progresso? Será que a história vai finalmente cobrar a conta dos bandeirantes modernos? É algo profundo para se pensar. Com certeza. Fica essa provocação para quem nos acompanha continuar refletindo.